Daqui a pouco eu quero orar com os irmãos mais uma vez, né? E agradecer a Deus e colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração. E eu quero hoje conversar com os irmãos a respeito do seguinte tema. Olha só, nós estamos no mês dos jovens, né, irmãos? Então nós temos refletido aqui algumas reflexões voltadas para os jovens, mas não somente para os jovens. Não somente para os jovens, é para todos nós. Mas eu queria deixar uma palavra para a igreja e especialmente para você, jovem, que está aqui. E o tema de hoje é a importância da atitude positiva para uma vida vitoriosa. A importância de termos uma atitude positiva, de confiança e de fé diante da vida, para termos uma vida vitoriosa. E para isso eu quero ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, o capítulo 20. Mateus capítulo 20 é uma parábola muito conhecida, a parábola dos trabalhadores da vinha, do verso 1 ao verso 16. Mateus 20, do verso 1 ao verso 16. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela. E eu queria conversar então com os irmãos a respeito desse tema, porque, irmãos, a atitude que nós temos diante dos desafios da vida é um dos fatores mais importantes para o nosso desenvolvimento e crescimento, para a nossa prosperidade, para o nosso bem, para o bom êxito. A atitude com a qual nós encaramos as situações da vida. E essa parábola nos fala um pouco disso, dentre tantos temas. Ela diz assim, e eu vou pedir para você acompanhar aí: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. A ceia era de madrugada, diz o texto, então provavelmente esses aqui foram contratados às 6 da manhã. E ele combinou, fizeram um combinado, diz aqui, né? Eles se ajustaram, eles tendo ajustados. Qual é o valor? 1 denário, e aí eles aceitaram e foram então trabalhar na vinha daquele senhor, no vinhedo daquele senhor. Verso 3: saindo pela 3ª hora, isso é 9 horas da manhã, na linguagem de hoje, né? 9 horas da manhã, viu aonde? Na praça, outros que estavam desocupados. E ele lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5: tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, meio-dia, isso é meio-dia, e da hora 9ª, às 3 da tarde, ele encontrou de novo gente na praça lá, trabalhadores que estavam lá esperando, e meio-dia e 3 da tarde, e ele procedeu da mesma forma. Ele falou assim: vocês querem trabalhar? Vão lá na minha vinha para trabalhar. Verso 6: e saindo por volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde. O expediente encerrava às 6, irmãos. O expediente, a lojinha ia fechar às 6 horas. Aí, umas 5 da tarde, ele encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou, ninguém abriu uma porta para nós. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E o pessoal foi, 5 da tarde. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1/10, ou seja, das 5 horas da tarde, recebeu cada um deles 1 denário.
É que era o trabalho, era o valor do trabalho do dia todo, como se eles tivessem trabalhado o dia todo. Receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem o pessoal das 6 da manhã, e eu acho que o das 9 horas da manhã também, o que vocês acham que aconteceu, irmãos? Se fosse você o trabalhador das 6. Ao chegarem os primeiros, eles pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. E eles ficaram, irmãos, como é que você ficaria? Eles ficaram chateados, mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esse sujeito é injusto, esse homem não presta. E eles começam a murmurar e reclamar, e começam a falar mal, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Isso é uma injustiça. Verso 13: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, olha que interessante, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar a este último tanto quanto eu estou dando a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Verso 16: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa última frase, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não existe nos melhores manuscritos. Nos melhores manuscritos da língua grega, o texto termina em: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém, irmãos? Parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus conta aqui uma história de trabalhadores que ganharam uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de sustento, e essas oportunidades foram aparecendo em horários diferentes, em momentos diferentes daquele dia. O texto fala que havia uma praça naquela localidade, naquela região, onde as pessoas que queriam trabalho ficavam lá naquela praça, esperando que alguém os contratasse, para que eles fossem pintar uma casa, erguer um muro, trabalhar na vinha, trabalhar na roça. Isso era comum na época de Jesus. Pessoas ficavam num determinado local, e aí os proprietários de trabalho, eles apareciam lá e contratavam as pessoas que eles precisavam para o trabalho. Isso acontece hoje em dia também. Hoje em dia tem locais aqui na cidade onde o pessoal se reúne de manhã bem cedo, esperando que algum empreiteiro passe, contrate eles para pintar uma casa, para pintar um muro, para fazer alguma obra, né? Isso acontece até hoje. Acontece assim. E aconteciam contratações. A Bíblia chama esse pessoal de jornaleiro. Era o pessoal da jornada de trabalho. Eles eram contratados para aquele dia de trabalho. Teve gente que foi contratada às 6 da manhã, teve gente que foi contratada às 9, teve gente que foi contratada ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E aí o verso 8 diz que começou, então agora encerrou o expediente, 6 da tarde começou a hora do pagamento. E aí o dono da vinha, o proprietário, falou assim: começa pelo pessoal das 5, começa pagando eles e vai até o pessoal das 6 da manhã. Aí você imagina o pessoal das 6 da manhã ali parado assim na fila. E aí quando eles olham o pessoal das 5, o pessoal das 5 recebe quanto? 1 denário, recebe a tabela cheia. Aí eles começam a criar uma expectativa no coração.
Se esse pessoal que trabalhou 1 hora recebeu tabela cheia, imagina a gente. E aí eles já começaram a sonhar, vou comprar um iPhone novo. A mãe do Renan pode perder o celular que eu dou um novo, né? Porque não tem problema nenhum. Beleza, vou já imaginando, crio uma expectativa no coração. Quando chega a vez deles, o que acontece? Eles recebem a tabela cheia, que havia sido combinada com eles. E eles então têm um momento agora de frustração, de desapontamento. Sua expectativa foi frustrada, eles têm uma decepção aqui. E quando isso acontece, diz Jesus aqui, que eles começam então a murmurar. A resposta deles àquela situação é murmurar, reclamar, falar mal do dono da vinha, e eles chamam aquela situação então de injustiça. O que está acontecendo aqui é uma injustiça, foi-nos feito injustiça, e essa é a atitude que eles têm então diante daquela situação. O olhar deles, a interpretação daquilo que está acontecendo é uma interpretação cheia de negatividade, de crítica. Eles ficam amargurados e brigam com o dono da vinha. E aí é interessante que Jesus diz assim: mas não houve injustiça. Não houve. Não houve nenhuma injustiça. O que houve aqui é uma expectativa sua que se frustrou, mas não houve injustiça. Por que não houve injustiça? Porque o dono da vinha está pagando o que foi combinado com eles. Seria injustiça se ele tivesse combinado 1 denário e pagasse menos. Ih, rapaz, sabe o que aconteceu? Passou um cara lá em casa hoje, um fiscal lá, eu tive que pagar um negócio, e aí agora vou te pagar 50%, pode ser, a gente acerta. Isso seria injustiça, mas não há injustiça aqui. Jesus diz no verso 13, que a resposta do proprietário para eles é: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário, eu estou te pagando o que a gente combinou. O que está acontecendo aqui não é injustiça, o que está acontecendo aqui é uma frustração sua. O que está acontecendo aqui é uma leitura sua dos fatos, uma leitura cheia de negatividade. Porque aquilo que você está chamando de justiça, sabe como é que eu chamo, diz Jesus. E aí é interessante que para a mesma situação nós podemos ter pontos de vista diferentes. Exatamente para a mesma situação nós podemos ter leituras diferentes. Uns fazem uma leitura ruim de uma situação, mas Jesus aqui está dizendo assim: não há injustiça, e aquilo que você está chamando de injustiça eu chamo de bondade. Olha que interessante. Você coloca um rótulo dizendo: isso é uma injustiça, isso é uma maldade, e Jesus fala assim: não, isso é uma bondade, é uma expressão de compaixão. O dono da vinha não está sendo injusto com vocês, o dono da vinha está sendo generoso com aquele teu próximo. Não é injustiça com você, é generosidade com o teu irmão. Mas tudo está onde, irmãos? Está onde? No olhar. Eu posso olhar para uma situação e ver uma coisa ruim, ou eu posso olhar para a mesma situação e ver algo bom. A escolha é de quem? É minha. A escolha é sua. E esse é o ensino da parábola, porque Jesus diz, no verso 15, Jesus faz uma pergunta para provocar aqueles homens. No verso 15, ele diz assim: porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Espera aí, tudo aqui é meu, inclusive, aquilo que vocês estão recebendo é meu também. Se eu não tivesse contratado vocês às 6, vocês também não teriam trabalho. Tudo aqui é meu.
Tudo aqui é generosidade minha. E aí Jesus faz uma pergunta. A pergunta: ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Jesus chama a questão agora para onde, irmãos? Para os olhos deles, para o olhar deles, para a interpretação que eles estão fazendo daquela situação. O que essa parábola aqui nos ensina é algo importantíssimo para as nossas vidas. Com que olhar você interpreta as situações que acontecem? Porque para uma mesma situação eu posso ter um olhar cheio de negatividade, de murmuração e de reclamação, ou eu posso ter um olhar que enxergo bem, que ao invés de enxergar injustiça, eu escolho enxergar a generosidade. Ao invés de enxergar mal, eu escolho enxergar graça, amor. E isso muda completamente a disposição das pessoas. Aquele senhor, ele estava sendo extremamente bondoso com todos aqueles trabalhadores, especialmente o pessoal lá das horas mais adiantadas. Mas o pessoal da primeira hora tem uma frustração, eles se desapontam, aí eles ficam com raiva, eles ficam amargurados, e eles começam a reclamar, e eles começam a murmurar. E eles receberam tabela cheia desde o início do dia. As outras pessoas, ninguém quis contratar. E eu acho impressionante a atitude do pessoal, especialmente do pessoal do meio-dia em diante. Irmão, olha para mim. Você teria ficado na praça esperando uma porta abrir? Um convite chegar? Meio-dia? Eu acho impressionante esse pessoal das horas mais tardias, essa atitude de esperança que eles têm. É uma coisa impressionante. Estão lá na praça e estão esperando. Eu fico imaginando o pessoal passando, falando assim: nossa, vocês estão aqui ainda, gente, já é meio-dia, ninguém vai contratar mais vocês, desistam. Acabou para vocês. Esse pessoal, ninguém quis contratar, eles não eram contratáveis. É aquele tipo de pessoa que eu lembro, você vai lembrar também, quando a gente era pequeno, a gente ia jogar bola na pracinha, e aí lá na pracinha, assim, tinha aquela molecada, e aí sempre os dois melhores, os que jogavam melhor, eles tiravam para o ímpar. Os que jogavam melhor, ficava um de um lado, o outro do outro, porque se os dois ficassem no mesmo time, não ia ter jogo, não ia ter graça, porque os dois são os melhores. Aí eles ficavam, vocês lembram, irmãos? Fica um bonzão aqui, fica o outro bonzão ali, os dois tiram para o ímpar, e aí eles começavam a escolher o time. Quem é que eles escolhiam primeiro? Vem cá, você, o que joga melhor, eu quero no meu time. Aí o outro falava: esse aqui joga bem, eu quero no meu time. E aí ia ficando para o final quem? Ia ficando eu, os meus amigos. Ficava eu lá, aquele branquelo, anêmico, não jogava nada. Aí ia ser 5 para um lado, 5 para o outro, mas tinha um monte de moleque, e aí eles escolhiam a gente, para a gente ficar no banco. Irmãos, eu sempre acabava no banco. O goleiro. Verdade, irmão Anísio, o goleiro. E ficava lá. É disso que Jesus está falando aqui. Tem gente que ninguém quer. Tem gente que é o pessoal das 6 da manhã, que todo mundo quer contratar. É gente contratável, é gente que tem potencial, gente que vê, preciso pegar esse cara, gente que está no mercado, gente que tem o que dar, mas tem gente que vai ficando para o banco, vai ficando ali.
E aí, porta não abre, demora para abrir. Os da primeira hora tiveram uma frustração, ficaram cheios de raiva. Você consegue imaginar quantas frustrações teve o pessoal do meio-dia, das 3 da tarde, e o pessoal das 5 da tarde, hein? Você estaria às 5 da tarde lá na praça esperando, ou você já estaria no boteco bebendo? Mas eles estavam lá. Gente, não tem mais para vocês não tem chance. Para vocês não tem jeito. Aí eles olham e falam assim, tem mais ninguém contratando? Aí eles falam assim, não, mas tem gente contratando ainda. Tem um senhor aí, que esse cara é legal, se ele passar aqui, a gente tiver assim, a bênção dele passar aqui, a gente sabe que ele é generoso. Enquanto uns enxergam injustiça, outros escolhem enxergar esperança, responder com esperança, e olham, uns chamam o proprietário de injusto, outros chamam o proprietário de generoso, mas é a mesma situação. E quantas frustrações esse pessoal, eu fico imaginando às 5 da tarde, e esse pessoal está ali, e sabe o que me impressiona? Às 5 da tarde, o dono da vinha chega e fala assim, escuta, por que vocês passaram o dia inteiro aqui? A resposta deles foi, porque ninguém nos contratou, ninguém queria a gente, porque portas não se abriram. Mas vocês estão aqui ainda, né? Quem é o pessoal mais perseverante? O pessoal das 5, que está ali ainda. E eles recebem do Senhor o convite, e me impressiona muito que eles vão e trabalham. Você percebe que depois do meio-dia não tem mais contrato? Antes do meio-dia faziam-se contratos, eles acertavam os valores, 1 denário. Depois do meio-dia, o pessoal do meio-dia em diante só está feliz porque uma porta abriu. Está grato no coração porque surgiu uma oportunidade. E aí eles vão sem saber quanto vão ganhar, eles vão pela fé, sabendo que esse Senhor que está contratando eles, esse Senhor é bom, e melhor um pouco do que nada. Então a gente vai cheio de gratidão, porque uma porta abriu, mas demorou. Você já lidou com a demora, irmão? Na tua vida? Frustração e demora. E aí essas pessoas vão e trabalham, e aí elas são surpreendidas pela generosidade do Senhor. E aí Jesus chama o pessoal que está reclamando e fala assim, você percebe que está tudo no teu olhar, você escolheu interpretar as circunstâncias de um jeito ruim, você devia estar cheio de gratidão, porque você foi contratado às 6, porque você é uma pessoa das 6 horas da manhã, você é gente das 6 horas, não reclame, você é gente que os outros querem, você tem preparo, você tem potencial, você é gente assim, contratável, dê graças a Deus, não reclame, e tenha essa atitude, esse olhar, que Jesus chama de um olhar bom, um olhar, uma atitude de positividade diante das situações. Cuidado, meu irmão, com o teu olhar. Jesus diz aqui, será que é injustiça os teus olhos que ficaram maus? Porque quando eu fico com o meu olhar mau, e eu interpreto as situações, eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, irmãos, isso não ajuda a gente em nada na vida. Jovens, por isso que eu estou aqui hoje dizendo para você, para todos nós, mas especialmente para você, jovem, nesse mês dos jovens, uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida, jovem, é evitar o hábito da reclamação, da murmuração. Não desenvolva esse hábito, pelo contrário,
desenvolva um olhar de esperança, de fé, de otimismo, de confiança, porque nós vamos passar por frustrações, nós vamos passar por situações de desapontamento. Muitas vezes nós vamos passar pela situação da demora. Não aconteceu a mudança às 6 da manhã, não aconteceu a mudança que eu tanto preciso às 9. A gente vai ter que esperar até o meio-dia, às vezes até às 3 da tarde, às vezes até às 5. Demora, nós vamos. Mas o que eu vou fazer com a minha vida no meio disso tudo? E se eu desenvolver o hábito péssimo de nutrir no meu coração reclamações e murmurações, isso, meu irmão, só vai me levar para as trevas. Mas, em meio a tudo isso, aos desafios, desenvolver um olhar de gratidão, e esperando, e quando a porta abre, a gente vai cheio de gratidão. Se fosse às 5, você iria, honestamente? Eu estava pensando essa semana, estava meditando isso aqui, sabe, irmãos, eu pensei assim já, se eu fosse o cara das 5 e a porta abrisse às 5, eu não ia mais. Eu sou bem honesto. Eu ia estar tão chateado, agora 5 não adianta mais. Às 5 horas, agora não vou mais, é igual quando eu jogava bola lá, faltava 3 minutos para acabar o jogo, quer jogar? Agora não. Vou jogar aqui, falta 3 minutos para acabar o jogo. Agora não, queria ter entrado no primeiro tempo. E você? Seja bem honesto, irmão, diante de Deus. Se você fosse a pessoa das 5, você teria uma atitude de gratidão, dizer assim, aleluia, obrigado, Senhor, porque uma porta abriu. E eu confio no teu amor, eu confio na tua generosidade, e eu vou para a vinha cheio de gratidão. Que eu conheço de gente das 5 horas que não quer mais brincar, já está chateado. Muita gente no reino de Deus, na igreja, às vezes fala, não, já estou com 80 anos, e o Senhor chamando, abrindo porta, mas eu já estou com 80, você já não é mais para mim, não, e o Senhor convida, fala, vem me servir. Não, eu já estou, Senhor, é 5 da tarde, daqui a pouco chega às 6. Não, eu quero ficar de pantufinha, Senhor, aqui tá bom, já deu para mim. E aí? E eu digo para você, jovem, atitude positiva. Eu encerro dizendo que esse é um ensino da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. José no Egito passou por isso. A atitude dele diante dos desafios, aquele jovem José, que tinha tudo para se amargurar. Ele achava que tinha sido abandonado pelo pai, porque ele não sabia da história que os irmãos contaram para o pai dele, que um bicho pegou e matou ele. Então ele achava assim, fui vendido, meu pai não veio atrás de mim, meu pai me abandonou, meus irmãos me rejeitaram, meus irmãos aprontaram comigo, meus irmãos me traíram. Aí chega no Egito, ele começa a prosperar, vem a mulher do chefe, dá-lhe uma, mente sobre ele, fake news, ele vai preso, injustamente. Mas ele está lá, a Bíblia fala que ele prospera na cadeia. É um negócio impressionante isso. Eu acho impressionante, ele prospera na cadeia. O chefe da cadeia pôs tudo para o José cuidar, porque ele era um baita de um administrador. Aí quando chega o copeiro do rei, o padeiro do rei, ele ajuda os dois. Que atitude é essa? Que vai com essa confiança andando. E essa é a atitude daqueles que são as pessoas que crescem, que se desenvolvem, porque todos nós vamos passar, irmãos, por demoras, por frustrações, por desapontamentos, e nós poderíamos citar tantos personagens
Os 12 espias, lembra da história dos 12 espias, quando Moisés mandou os 12 olharem para a terra de Canaã? 10 voltaram murmurando, 10 voltaram reclamando. Josué e Calebe voltaram como? Cheios de entusiasmo. Ai, agora sim, aleluia, nós vamos arrebentar. Aí 10, eles voltaram com o olhar deles cheio de negatividade. Eles olharam para a terra e eles falaram assim: vocês viram o tamanho dos gigantes? Aí Josué e Calebe olharam para o mesmo lugar e falaram assim: vocês viram o tamanho das uvas? Gente, aquelas uvas tinham com 2 caras para carregar um cacho. Não, essa terra é nossa, aleluia, obrigado Senhor, porque o Senhor nos trouxe. E os outros reclamando. E você? Está no teu olhar, irmão. Está no nosso olhar. E o apóstolo Paulo? A gente admira esse homem, mas esse homem teve frustrações, injustiças, lutas. Mas como é que ele lidou com elas? Ele foi pelo poder, pela fé, pela esperança, ele foi transformando essas crises em oportunidades. Ele foi preso injustamente. Vocês acham que ele gostou de ser preso injustamente? Falsamente acusado, foi preso em Jerusalém, foi enviado para Roma. Aí ele chega lá em Roma, ele aluga uma casa. Já está bom, né? Já não estou numa cela, posso alugar uma casa, ó, já, né? Aleluia, melhor um pouco do que nada, aleluia. Aí ele descobre que ele está preso. Ele queria estar fazendo missões, queria estar na Espanha, diz a Bíblia, como missionário, viajando, pregando, mas ele está preso. Mas aí ele descobre que a cada 6 horas tem que ficar um centurião romano, tem que ficar vigiando ele. São 4 turnos de 6 horas. Então ele está sempre com um centurião romano ali, vigiando ele. Aí ele olha e fala assim, ele pode olhar e reclamar, ou ele pode olhar e dizer assim: esse cara vai ter que ficar comigo aqui 6 horas me ouvindo? E ele começa a pregar o evangelho para os centuriões. E centuriões começam a se converter, e no final da carta dele aos Filipenses, nas saudações finais da carta aos Filipenses, ele diz assim: igreja de Filipos, antes que eu esqueça, os da casa de César saúdam vocês, porque aqui, meu amigo, eu já falei de Jesus, e já tem um monte de gente da casa de César que já aceitou Jesus. E ele fala na carta aos Filipenses: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm servido para o progresso do Evangelho. Tudo que me acontece, irmãos, nas mãos de Deus e com uma atitude correta, tudo vira oportunidade. E é assim que eu vou, até o momento que Deus quiser. Exemplos para a gente desse princípio. Então, jovens, queria deixar com vocês hoje aqui sobre a importância de uma atitude positiva para nós sermos pessoas vitoriosas na vida. É muito importante, é um dos ingredientes mais fundamentais. Gostaria de encorajar você, jovem, a não desenvolver o hábito, evite, não deixa na tua vida crescer o hábito da reclamação, da crítica, da murmuração. Não deixa crescer esse hábito. Não faça como aqueles trabalhadores da primeira hora, os com o melhor currículo, mas reclamam. Seja como os outros, que apesar de esperas e frustrações, mas confiam que há um Deus que é generoso. Vamos em frente, e quando a porta abre, vá cheio de gratidão, abraçando as oportunidades, porque o céu, meus irmãos,
tem vida abundante nos céus, e a generosidade do Senhor é imensa, e você vai ser surpreendido pela generosidade de Deus. Tenha essa fé, mas evite desenvolver esse hábito de gente que só vê o mal em tudo, que olha e só vê coisa ruim. Não, irmão, não. Eu peço que os teus olhos, querido jovem, sejam olhos que enxergam o bem. Existem dificuldades? É claro que existe. Mas também existe muito Senhor bom contratando. Existe bondade, existe o bem. Vamos andar com essa confiança, com essa atitude diante da vida. Amém, queridos jovens? Vamos orar. Vou colocar a minha máscara aqui, chamar o pessoal do louvor. Eles vão se preparando aí, para nos ministrar o último louvor. Mas eu queria orar com você, orar por nós. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Essa atitude, irmãos, ela é poderosa. Que Deus abençoe você. E eu queria perguntar para você, como é que está o teu olhar hoje? Você está no meio de frustrações, de demoras? Você está com o teu coração ficando amargurado, pessimista? Como é que está o teu olhar hoje, querido jovem, para a vida? Como é que está o teu olhar? Olhe para o céu. Veja que no céu tem um Senhor que é bondoso e generoso. Ele se importa com a tua necessidade. Confie. E quando portas se abrirem, porque elas vão se abrir, quando elas se abrirem, que você abrace elas assim, cheio de alegria e gratidão, cheio de alegria e gratidão, cheio de entusiasmo. Queridos irmãos, que nós possamos fazer as coisas com entusiasmo, não com aquela atitude de pantufinha, arrastando assim os pés, ai Deus, não, mas com entusiasmo no coração, diante de Deus, com essa atitude de Josué e Calebe, em nome de Jesus, que olha e fala assim: realmente os gigantes são enormes, mas Deus está com a gente, vamos em frente. Porque isso é o ingrediente que faz toda a diferença nas nossas vidas, essa atitude de entusiasmo. Vamos orar, fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração com esse entusiasmo, alegria e esperança. Nosso Deus e nosso Pai, cura os nossos olhos, nessa época, Senhor, de pandemia, de crise, de frustrações, de demoras. Quantas pessoas, Pai, estão com seus olhos, estão escurecendo, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, todos nós somos tentados a tomar um caminho, Senhor, de murmuração. Nós confessamos aqui, mas que o Teu Evangelho, Senhor, que mostra que existem sim oportunidades, existem sim caminhos, existe a Tua graça, a Tua generosidade é real, e o Senhor jamais nos tratará com injustiça, jamais. Que tudo isso, Senhor, sirva para nós continuarmos esperando em Ti a Tua visitação, e mais do que isso, Senhor, quando portas se abrirem, porque elas irão se abrir, quando o momento chegar, Senhor, que possamos ter um coração cheio de gratidão e de entusiasmo, Senhor, e trabalhar com alegria,
servir com alegria, Senhor, não com murmurações, reclamações. Eu quero pedir que o Senhor cure as nossas atitudes, que a Tua palavra, Senhor, nos transforme. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar, os que estão em casa, abençoa ricamente, cada um na sua necessidade, cada um no seu desafio, mas que nós possamos viver esta semana, Senhor, com essa atitude de esperança em Ti, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.